Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade. Mãe prata, vejam bem que não há só gaivotas em terra. Pela estrada desce a noite em brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas. Mãe negra não sabe nada e um dia fez-se abril, quando o medo se acabou. Que é feito desses meninos que gostavas de embalar? E ao menos ouves o vento com os capitães de alegria. O pintor morreu. Muito boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pela vossa presença. É um prazer ver esta sala tão cheia. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Doutora Sónia Paixão, Senhores Vereadores Paulo Piteira e Gonçalo Caroço, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, os meus colegas do Executivo da Junta de Freguesia, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Fanhões, muito obrigado, os senhores eleitos da Assembleia de Freguesia de Loures, dirigentes associativos, parceiros, todos aqueles que, de alguma forma, também participam nas comemorações do 25 de Abril da nossa freguesia, Engenheiro Armando Martins e restantes representantes da FIBEIRA, muito obrigado pela disponibilidade, por mais uma vez permitirem que neste espaço magnífico possamos fazer um concerto, possamos fazer um evento tão significativo para nós. Algumas breves palavras. Nós estamos a viver este ano os 50 anos do 25 de Abril, que comemoramos na próxima semana, num momento particularmente exigente e complexo da nossa vida enquanto sociedade e enquanto país. E na sua inserção no mundo. Estamos a viver tempos exigentes na área social, estamos a viver tempos exigentes que levam a que não tenha parado de crescer o número de famílias e de pessoas que contactam quer a área social da Junta de Freguesia, quer os nossos parceiros com dificuldades e com necessidade de melhorar os rendimentos e as condições de vida, as suas condições de vida. Também na área da saúde, apesar da disponibilidade e da vontade e do empenho dos profissionais, continuamos a não ter as melhores condições de resposta às necessidades de saúde no nosso país e na nossa freguesia. Também na área da educação, ou seja, há um conjunto de áreas sociais que necessitam de ter uma melhor resposta e isso cria naturalmente, digamos, dúvidas, desencanto nas pessoas. Vivemos um tempo, e o ano passado falámos nisso, que tínhamos uma guerra na Europa, agora continuamos a ter essa guerra na Europa e a situação está mais complexa um pouco por todo o mundo, e nomeadamente no Médio Oriente. Deixem-me confessar que vejo com perplexidade e com estranheza a facilidade com que se começa a falar que está aqui o princípio da Terceira Guerra Mundial.
A Terceira Guerra Mundial não vai ser uma coisa de baionetas. Eu espero que as pessoas tenham a consciência disso. Portanto, estamos a falar de armas nucleares e destruição massiva. E, portanto, é necessário também que, em relação a esta matéria, possamos dar o nosso contributo, modesto que possa ser, no sentido de se caminhar para encontrar equilíbrios de novo e para encontrar soluções de paz o mais duradouras possível. Deixem-me partilhar uma última questão, porque haveria muitas, mas não vos quero maçar muito, que é relativamente a uma questão que é, em 1974, no 25 de Abril, nós tínhamos aquilo que podíamos chamar uma sociedade de informação. Ou seja, a informação circulava, mas era de alguma forma trabalhada com jornalistas que tenham um código deontológico, que tinham uma carteira profissional e que eram responsáveis da forma como trabalhavam a forma como a realidade, como os factos chegavam às pessoas. Essa sociedade de informação, neste momento, transformou-se numa sociedade de comunicação, em que alguns, muito poucos grupos económicos controlam a seu bel prazer a comunicação e despediram um conjunto muito largo de jornalistas, fomos assistindo a isso nos últimos meses, e que neste momento temos fundamentalmente comentadeiros que nos debitam aquilo que pensam, aquilo que acham que nós devemos pensar. Isto são 13 questões que nos preocupam muito e que, quando começámos a pensar o ano passado o que é que íamos fazer o que é que íamos promover nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, pensámos um pouco e dissemos: a única forma de fazer isto é com base nos princípios e nos objetivos que temos para a nossa atividade. É fazer uma programação com base na proximidade, com base na participação, com base na parceria com os agentes do nosso território. E foi isso que fomos fazendo. E aquilo que já aconteceu e aquilo que está na programação, do concurso de ilustração, do mural da meia-alhada, já de eventos como este e daqueles que vão ainda acontecer, o concerto no domingo no Major Rosa Bastos, alguns são eventos promovidos pela Junta, outros nem isso, são iniciativas de outras associações, de outros parceiros, a que naturalmente a Junta de Freguesia deu acolhimento e integrou neste programa. E só assim, com a participação de todos, foi possível chegar a este programa. Deixem-me contar-vos uma coisa. Nós temos um projeto que é a Junta Vai à Escola e eu tive a oportunidade de estar nas escolas de Afonso poucas semanas depois do 25 de Abril de 2023. E na conversa com os miúdos, fomos falando das preocupações que os miúdos tinham e o que é que pensavam que era importante fazer e o que é que a Junta fazia ou não fazia. E eu, às vezes, tenho o hábito, bom ou mau, de provocar as pessoas e disse: e se vocês fossem presidentes de Junta, o que é que vocês faziam para comemorar o 25 de Abril? E há uma miúda, sei agora que é uma miúda da Ponte Lousa, portanto da nossa freguesia, que diz assim: Presidente, a gente ouve falar mesmo em nossa casa, mas não temos a noção de como é que era viver antes do 25 de Abril. E isso para nós era importante. E aquilo bateu-me muito forte e disse: com certeza. E portanto, disse-lhes eu imediatamente: daquilo que depender de nós isso vai acontecer. E começámos a trabalhar. E, portanto, agradecer à SFUP a disponibilidade, o empenho, a qualidade do trabalho e aquilo que conseguimos todos, com um conjunto de agentes alargados da freguesia, grupos de teatro, bandas, associações, escolas, alunos e professores e tantos outros, que eu certamente me iria esquecer, montaram uma coisa que se chama Caminhos de Abril e que vai acontecer amanhã nas ruas da cidade de Loures. E, portanto, desafio-vos e acho que vai valer muito a pena amanhã, às 21 horas, no Largo 4 de Outubro, viver um pouco esta evocação histórica e relembrar para alguns de nós, outros, aprender como é que se vivia antes e como é que foi o 25 de Abril. E vai haver várias surpresas. Eu acho que posso dizer, sem risco de ser desmentido amanhã à noite, que vai valer muito a pena lá estar. Para terminar, muito obrigado de novo a todos, muito obrigado para além dos nossos parceiros locais, muito obrigado às entidades que nos apoiaram, à Câmara Municipal de Loures, à Polícia Municipal, à FIBEIRA, à Associação 25 de Abril,
a todas aquelas entidades que contribuíram para que este programa fosse possível. Duas últimas coisas. Uma, para agradecer muito e para sublinhar o trabalho incansável e de enorme disponibilidade dos trabalhadores da Junta de Freguesia. Sem eles, que estão a fazer nestes dias coisas que nunca pensaram que haviam de fazer na vida, sem eles não era possível. E, portanto, muito, muito obrigado a todos eles. E depois, nestes tempos difíceis, é preciso que haja alguém que dê exemplo. E, portanto, aquilo que eu quero dizer agora para terminar, é que é um grande privilégio para mim e um grande prazer e uma grande honra poder ter um conjunto de pessoas que trabalha com honestidade, com dedicação, com empenho, que dá tudo para servir melhor o público da nossa freguesia. Muito obrigado, Elisa Santos, muito obrigado, Cristina Capitão, muito obrigado, José Monteiro, muito obrigado, Pedro Vieira, muito obrigado, Ana Inês Fernandes, muito obrigado, Elsa Oliveira. Muito, muito obrigado a todos. A morte saiu à rua num dia assim. O som da bigorna como um clarim do céu. O pintor morreu. Teu sangue, pintor, reclama outra morte igual. Por onde longe encerrar, a treva tudo cobria. Foi de noite, numa noite. Quem lá vem, dorme a noite ao relento na areia. Uma praça de gente madura, ninguém vai levantá-lo do chão. Meio maduro, meio quem te pintou. E há de cantar. Vi-te a trabalhar o dia inteiro para tudo que eu sou caber. Coisas que o mundo não me quer contar. Se eu te contar a verdade sem te dizer quase nada, tu vais dizer com vontade que eu escondo a verdade calada. Ora, vencida numa fornalha, não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. Pedia para começar, independentemente de quem quiser, uma breve apresentação do projeto, a responsabilidade e o nível de participação de cada um de vós. Bem, começo eu. Um belo dia recebo uma mensagem no Facebook a dizer-me: Ana, preciso de falar consigo sobre um projeto. E eu pensei durante 10 segundos, será comigo? Se calhar é engano. António Saiote, mas porquê eu? Foi o meu primeiro pensamento, acho que não lhe tinha dito ainda. E quando tive a oportunidade de conversar com o maestro e ele me explicou o que queria fazer, ele, sem saber, veio ao encontro de uma ambição muito antiga, porque eu acredito verdadeiramente que estas fusões são fundamentais na música portuguesa para o seu desenvolvimento. Há uma série de barreiras e de estigmas ainda quando se fala de música tradicional portuguesa, quando se fala de música popular, em fusão com a música erudita, portanto, com uma formação mais clássica. E então eu achei que isto era ouro sobre azul e seria realmente uma forma
muito digna de celebrar 50 anos do 25 de Abril. Posto isto, de acordo que estávamos em fazer este concerto, então começámos a escolher o repertório, o maestro deu-nos algumas sugestões, nós demos outras. A certeza, porém, é que queríamos fazer um repertório que fosse inusitado, que não fosse mais do mesmo. Nada contra o mais do mesmo, atenção, mas eu acho que as pessoas também precisam de conhecer outras coisas e de se cultivar. E então foi essa a nossa intenção com este alinhamento. Mestre, só tem que nos contar a parte antes da mensagem, o que é que aconteceu na construção deste projeto. Antes da mensagem, a construção deste projeto tem muitos anos, há muitos anos que eu tenho muito tipo de projetos, muito variados, e como eu disse, quer dizer, este finalmente foi aceita esta ideia, veio ao encontro daquilo que eu tinha idealizado, mas eu agora, enquanto a Ana estava a falar, estava-me a lembrar, nós somos muitas nossas memórias. E eu tive a oportunidade de ver, são 2 programas, é Roberto Mondunho, não é? Aquele que criou o Volare Volare. Se forem ao YouTube, ele tem canções fabulosas, canções de trabalho, canções dos mineiros, da terra dele, em dialeto napolitano. E geralmente essas canções que são para as pessoas, para o povo em geral, são muito despidas de música. Ele fez o Volare Volare, quer dizer, teve o grande sucesso da vida dele, não tem nada a ver com ele. Ele até ficou envergonhado, mas geralmente quando nós queremos pensar mensagem, tem que ser neste ambiente de música de câmara, em que todos são solistas, todos são acompanhadores ao mesmo tempo, em que há esse espírito, há um caráter e há um ambiente que permite que a palavra passe. Porque falar do 25 de Abril tem que ter um sentido. Se é só uma festa, quer dizer, lá está, como nós, foi boa a festa, mas acabou. E é preciso, quer dizer, é preciso dar tempo às pessoas e espaço para falarem consigo próprias, para haver esta introspeção. E essa introspeção é fundamental porque eu sou professor e vejo o vazio que existe na educação da história em geral e do 25 de Abril em particular, em relação às novas gerações. E é importante que a palavra passe e que as pessoas tenham essa consciência. Eu aproveito também para vos dar os parabéns pela enorme qualidade do espetáculo. Muito tem feito artisticamente, tendo o 25 de Abril como tema. Já falámos aqui de alguns, mas quais são os ângulos diferentes que subjazem a esta proposta e principalmente qual é o sentimento evidenciado pelo público? Qual foi a retribuição emotiva que o público vos tem dado desta vossa ousadia, digamos assim? Eu acho que não podia ser melhor. Geralmente as pessoas ficam um pouco admiradas. Como eu disse, as pessoas hoje estão bombardeadas há muito ruído, muito barulho, muita coisa. E acho que de repente as pessoas também se dão conta que isto também é necessário. Mas eu não queria esquecer de falar de uma coisa que a Ana muitas vezes foca esse problema e creio que aquilo que eu já estava a dizer tem a ver também com isso. Hoje em dia, um dos problemas que existe hoje em dia no ensino musical em geral é a especialização, e até noutras áreas. E a especialização muitas vezes quer dizer uma ignorância de muita coisa que está à volta. Basicamente, eu, quando cresci, aquilo que me transmitiu o meu pai e muitos músicos é preciso ser músico. E o músico tem que ser capaz de fazer música, não vai fazer tudo a 100%, mas pelo menos 80%, seja qual for o género musical. Esse é um músico. Depois há o especialista, há o grande pianista, o grande clarinetista, o grande cantor, quer dizer, mas na essência nós temos que ser músicos. E eu pensei na Ana Lins desde o princípio, que além, gosto muito da voz que ela tem, costumo dizer que é uma mezzo-soprano com todas as vantagens, não é? Porque pode subir muito agudo, pode vir ao grave, que há de explorar isso cada vez mais, e tem, musicalmente, é multifacetada e tem uma qualidade, por exemplo, a afinação. Há muita gente que é especialista e não tem a afinação que ela tem. Tem multifacetada e depois quer dizer, eu acho que é uma mulher, para aquilo que eu também via, aquilo que ela publicava e que falava, eu digo que é uma mulher inteira. Isso é uma coisa também muito importante, porque lá está, cantores há muitos, músicos há muitos, cidadãos inteiros, já um bocadinho menos, e são necessários, é preciso mostrá-los. Mais que o artista, sim. Ana, quer acrescentar uma coisa? Eu ia acrescentar, sim. Se me permitem, ia só dizer-vos o seguinte, é que uma das grandes vantagens que a minha carreira muito discreta tem tido, eu já sou cantora há 25 anos, profissionalmente,
e tenho tido a oportunidade de apresentar a nossa música, desde o fado à música tradicional, um pouco por todo o mundo. E entristece-me, e é importante salientar este ponto, entristece-me que basta nós chegarmos à Espanha para termos um público com uma imensa curiosidade cultural. E a ideia que querem passar em Portugal, os mídia, as grandes editoras, os grandes agentes culturais, e normalmente quem tem poder de decisão, é que o português não tem curiosidade cultural. E eu não concordo com isso. Eu acredito que as pessoas, se lhes for dada a oportunidade de ouvir projetos com os quais não estão muito familiarizados, as pessoas vão ter essa curiosidade cultural. Então deixo este apelo sincero a quem tem poder de decisão, que acredite no potencial da capacidade de pensamento e discernimento do nosso país. Nós temos essa capacidade, nós somos um povo com um ecletismo do ponto de vista da música, quer dizer, eu sou uma apaixonada pela música tradicional portuguesa num país tão pequenino que nós vamos do Minho ao Algarve e conseguimos ter música diferente de 30 em 30 quilómetros, não é? Portanto, nós temos esse ecletismo. Assim permitam às pessoas ter estas oportunidades de assistir a projetos que não são comuns e que provam, como vocês tiveram a oportunidade de ver, que as pessoas têm curiosidade cultural. E eu acho que este projeto que nós estamos aqui a apresentar e que vamos ter a oportunidade de apresentar noutros palcos, felizmente, são disso mesmo a prova. Que as pessoas podem gostar de coisas que não conhecem. Muito bem. Se tivessem que escolher um tema e uma voz que melhor protagonizasse o 25 de Abril, a vossa opção recairia sobre? Ui! A mim é o Filipe Costa. Daqui, movimento das Forças Armadas. Exato! Na noite que eles ocuparam o Rádio Clube Português. Isso para mim é a voz. Permita-me responder de outra maneira. Claro. Porque poderia ir ao óbvio, não é? O Zeca, o Adriano, o Vitorino, o Sérgio Godinho e por aí fora. Mas permita-me dizer que é com muito agrado que eu sinto, 50 anos depois, que surge uma mulher que tem ganho um espaço extraordinário na música em Portugal e muito merecidamente, que se chama a Garota Não. E que eu acho que vai ser preponderante para cativar para o pensamento as gerações mais jovens. Bem, consideram que os 50 anos de Abril nos dão maturidade suficiente enquanto democracia ou, como muitos defendem, trata-se de uma luta diária? Bem, se calhar começo eu, porque eu sei que vai desenvolver. Não sei. Não, eu, por acaso, falámos nisso aqui durante o concerto. Eu acho realmente que a democracia ainda é muito imatura, ainda que já tenha 50 anos. Enquanto as pessoas não conseguirem compreender, as pessoas, todos nós, atenção, estou incluída nestas pessoas, que realmente a democracia pressupõe direitos e deveres e uma consciência de eu coletivo que, na minha opinião, ainda é muito verde, tem muito ainda para aprofundar. A democracia vai estar sempre um bocadinho no limbo, não é? Vai estar sempre ameaçada. E a prova disso é o momento que estamos a viver atualmente, não é? Eu acho que quem nos governa, que também somos nós, as pessoas que nos governam são povo, claro. Vamos ver. As pessoas que nos governam, que também somos nós no nosso dia-a-dia, têm que compreender que realmente há um sentido de responsabilidade do qual nós não nos podemos divorciar e que não significa só ir votar no dia das eleições. Eu hoje estive, não é brincadeira, é verdade, eu ontem pedi à minha mulher para comprar um livro que é a história, a filosofia do direito, do José Lamego. O primeiro volume das aulas que ele dava, porque eu estive na aula de jubilação e precisamente estive só a ler um bocadinho por alto. Portanto, a democracia do povo, para o povo e pelo povo, ao longo dos séculos teve alguns exemplos. Se nós nos lembrarmos do País Basco, precisamente não foi por acaso que Guernica foi bombardeado, continua lá acho que é um castanheiro, à volta do qual os homens bons das aldeias se juntavam para tomar decisões sobre a vida coletiva. Era assim na Egrégora, em Atenas, e depois da Revolução Francesa tentámos recuperar esse ideal, tirar a moral da Igreja do direito, entregar o direito ao Estado, criar um Estado equilibrado com Montesquieu, o equilíbrio dos poderes,
e passamos a vida toda a perceber que é uma luta constante, porque é preciso que o direito funcione, é preciso que o direito não basta ter o acesso ao direito, é preciso que as pessoas sejam tratadas com equidade, porque não há justiça sem equidade, porque durante um regime tirânico também existe direito. E eu estou à vontade, sempre disse isso, que num regime fascista, autoritário, stalinista, não é preciso praticamente leis, porque existe a força bruta, que as pessoas querem não têm de cumprir. É precisamente na democracia onde as leis têm que ser mais cumpridas, porque senão não há democracia. Porque senão há a possibilidade demasiada de cada um sobrepor, como a Ana tinha dito, a sua vontade à vontade do outro. Uma das coisas que eu aprendi nessa aula também, que é preciso, nos tempos que correm existe essa discussão, os grandes pensadores do direito dizem que o objetivo não é o bem maior para todos, porque esse conceito vem precisamente das ditaduras. Há sempre ditadores e há sempre malucos que dizem que têm a vida ideal para todos. Isso são geralmente os tiranos. Na democracia temos de ter a humildade de reconhecer e de lutar pelo mal menor. Exatamente. É, por exemplo, isso que se passa na diplomacia. Nunca existe uma situação ideal, portanto, nós temos de ter humildade e não temos de ter a pretensão que arrebentamos com tudo e de repente vamos fazer tudo novo. Isto vai ser uma maravilha. Isto não é demasiado filosófico, é o que está em causa hoje. E já agora é preciso que os média, a comunicação social, funcione. Que é fundamental que haja zelo pela informação. Eu estava a dar um exemplo ao jantar. Eu ainda não ouvi em nenhum órgão de comunicação social, quando se começou a falar 25 de novembro versus 25 de abril, a democracia plena em Portugal só se atingiu em 1982, quando acabou o Conselho da Revolução. Isso devia ser dito às pessoas, devia ser ensinado nas escolas. Porquê? Porquê é que acabou o Conselho da Revolução? Porquê é que ele existiu? Por exemplo, as pessoas não sabem, por exemplo, o que é que aconteceu na semana anterior ao 25 de novembro, que era bom que soubesse. E há assim uma série de coisas, há uma série de tabus. A guerra colonial foi outro tabu, os retornados é outro tabu, e o problema dos tabus, daquilo que não se discute, alimenta o ódio e o ressentimento. O resultado é sempre muito pior e está à vista. Muito bem, e na sequência também para aligerarmos aqui e para terminarmos a nossa conversa, a hora já vai adiantada, em abril de 24, que aspectos da nossa vida enquanto sociedade desvirtuam completamente os objetivos que presidiram a coragem e o risco dos autores da Revolução dos Cravos? O que é mesmo absolutamente contraditório ao espírito que presidiu esta revolução e que nós, quer queiramos, quer não, temos que viver no nosso dia-a-dia? Tenho uma visão particular, naturalmente muito incompleta, porque essa é uma questão que carece de uma enorme profundidade. Poderíamos fazer uma entrevista só com essa questão. Mas eu acho que as redes sociais, eu sei que isto é um lugar comum, mas as redes sociais são efetivamente um bicho que corrói e que ao mesmo tempo nos alimenta uma ideia errónea de que somos o centro do universo. E quando nós alimentamos essa ideia errónea de que somos o centro do universo, nós estamos logo à partida a criar condições para que o coletivo não se cumpra, não é? Porque se eu estou demasiado ocupada comigo mesma, com os meus... Deixa-me lá ver, eu fiz um post, quantos likes é que eu tive? Ai, que tristeza, só tive 3, tenho que fazer qualquer coisa que provoca aqui um choque ainda maior. Portanto, as pessoas não estão focadas no todo, estão cada vez mais focadas no seu umbigo, no individualismo, no egocentrismo exacerbado, que, na minha opinião, as redes sociais vêm catapultar. Portanto, isso já está na nossa natureza humana, vamos ser francos, não é? E por si só já nos torna seres com francas possibilidades de não ter capacidade para ser democrata, vamos ser sinceros, não é? Acho sinceramente que é necessário que as pessoas parem para pensar sobre esta questão, sobre a questão do egocentrismo, porque este egocentrismo é meio caminho andado, se não o caminho inteiro, para
para que a democracia, de um modo geral, se desmorone. Mestre, quer acrescentar a sua visão? Quer dizer, as minhas maiores decepções, além desta, é o trabalho precário, que hoje em dia é muito complicado, que é cada vez mais precário em quase todas as áreas. Sistemas de pirâmide, capitalismo selvagem. É o facto que eu estava a contar há pouco. Em 72, o meu pai era cobrador de água e luz dos serviços, não era da EDP. E eu podia estudar no melhor liceu do país, que era o Liceu Camões. Eram só 250 escudos por ano. E quanto é que custa hoje estudar no melhor liceu do país, que é privado, que é uma grande falha da democracia. Depois a outra falha hoje em dia, que eu já falei dos média, que hoje em dia os média embarcaram no Diz que Disse. É uma espécie daqueles tanques que havia lá em cima onde eu nasci. Deixou de ser jornalismo para ser achismo. E não há, quer dizer, não há verdadeira discussão das ideias, estamos só a discutir os soundbites, que é uma coisa diferente. E geralmente os próprios comentadores, eu costumo dizer, quer dizer, o nosso país tem demasiada gente útil fora dos partidos e também fora do comentário político. O comentário político já vem orientado. No futebol já são cartilheiros dos clubes, na maior parte dos casos, e na política é a mesma coisa. Sim, a camisola está vestida antes de... Portanto, as coisas já estão desvirtuadas à partida. Isto é realmente a negação de um regime, quer dizer, que se quer mesmo democrático, de uma democracia saudável. Dois pequenos desafios para terminarmos mesmo. Revisitar os sons que fizeram ou evidenciaram a Revolução continua a ser uma das melhores formas de homenagear? Eu acho que é uma das formas. É como... Eu não sou religiosa, portanto talvez este não seja um bom exemplo, mas é como ir à missa ao domingo. É uma doutrina, não é? Portanto, termos a oportunidade de desenvolver um projeto como este, quer para nós, quer para o público, eu sinto que nós não viemos aqui entreter-nos, não é? Nós de certa forma viemos celebrar a palavra e contribuir para que essa celebração da palavra alimente a nossa capacidade de pensar e a nossa memória. Não é? Porque um país sem memória é um país sem futuro, lá está mais um lugar comum, mas é verdade. Se a história não fosse importante, nós não estudávamos história nas escolas. Mestre, quer subscrever e acrescentar alguma coisa? Se quer só acrescentar, gostava de lembrar agora, durante o confinamento, nós recebíamos, os candidatos para a escola superior, recebiam as gravações. E depois, como havia o Skype e tudo isso, nós estendíamos mais a fazer entrevistas. Felizmente não foi clarinete, foi saxofone. Eu pergunto a um saxofonista candidato ao mestrado, que até tocava muito bem saxofone. Como tinha tempo, eu perguntei-lhe qual foi o último livro que leste. E ele começou-se a rir. Eu perguntei, mas qual foi? Leste alguma coisa? Nada. Tinha 22 anos e já ia para o mestrado, já tinha feito todo o liceu. E depois aconteceu com o segundo, aconteceu com o terceiro. E depois eu passei-me e tive que lhes dizer, quer dizer, houve muita gente que morreu, houve muita gente que sofreu, que foi presa. Se calhar os teus pais, os teus avós quiseram ler e não tiveram dinheiro para isso. Tu nunca mais rias à minha frente. E o que eu vejo precisamente é que nunca ninguém nos diz estas coisas. Nós hoje em dia somos todos muito fofinhos e queremos entender tudo e há coisas que não se pode tolerar tudo. E um jovem que está num ensino superior não ler e achar piada, eu acho que não tem piada nenhuma. Algo está mal na nossa escola. Deixava-vos desde já aqui um profundo agradecimento pela vossa simpática disponibilidade e pelo esforço que é depois do concerto. Mas para terminar, pedi-vos, qual no vosso entendimento, a palavra de ordem das muitas utilizadas que melhor ilustra este período? Aquelas palavras de ordem, o povo unir jamais fascismo nunca mais, 25 de abril sempre, o povo é que é mais ordem. Qual é que acham que é a palavra de ordem que melhor define o 25 de abril? De todas as que nós... Eu vou insistir numa palavra. Coletivo. Coletivo, coletivo, coletivo. Olhar para o outro. Coletivo. Eu estava no primeiro 1º de maio e no segundo também. E no primeiro havia duas bandas, eu estava com a banda de Samuco. E aquilo foi quase, não sei se foi 1 milhão de pessoas, 500 mil no mínimo foi. E quer dizer, toda a gente se misturava. E havia dezenas, para não dizer centenas, de refugiados da América do Sul. A gente não se esquece, quer dizer, o Chile tinha sido em 72, 2 anos antes. Havia uma ditadura no Uruguai, havia os montoneros na Argentina. Todos esses refugiados vieram
festejar o primeiro de maio. E todos rejubilavam a dizer: "El pueblo unido jamás será vencido".